Então, boa tarde a todos e a todas presentes. Esta é a 28ª webconferência durante a quarentena por conta da Covid-19 pelo Programa de Formação para Docente do Ensino Superior da UFC por meio da Coideia Ideia. Inicialmente, queremos agradecer imensamente aos conferencistas, professor mestre Júlio Paz de Castro, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professor mestre Luiz Amado de Souza, do Instituto Federal Fluminense, professor doutor Leonardo Emanuel de Oliveira Costa, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. A palestra intitulada VET, Professores para o Futuro, a experiência da Finlândia e a formação de multiplicadores na rede federal. Informamos aos presentes que a webconferência estão programadas para 1 hora de apresentação, ficando perguntas para depois da fala dos palestrantes, ou a critério dos palestrantes, eles também podem dizer como querem fazer. Solicitamos que mantenham seus microfones desligados e só liguem se forem se manifestar sobre a palestra, ou quando solicitados também pelos palestrantes. Coloquem seus nomes completos e campos de trabalho no chat. Informamos e sugerimos que permaneçam até o final e informamos que estamos gravando. Em nome da coordenação do PAAP, Coideia e Ideia, da Universidade Federal do Ceará, eu, professor Gilberto, professora Dijane, o técnico Sérgio, que está aqui presente, estamos aqui para auxiliá-los no que for preciso. E desejamos a todos uma boa conferência. Fique à vontade, professores. Obrigado, professora Mazé. Prazer para mim estar aqui, né? Agradecer o convite da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico, né, por meio do Programa de Formação para a Docência do Ensino Superior da Universidade Federal do Ceará. Envio, primeiramente, um abraço virtual, diretamente do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje nublado, um pouco chuvoso, né, diferente daquilo que a gente está acostumado, da nossa cidade, né? E nesse momento, né, agradecer também a presença de 2 colegas, né, 2 amigos que vêm comigo aí nesse processo. Temos um grande grupo, na verdade, por todo o Brasil, discutindo inovação pedagógica, discutindo e fazendo ações na área de aprendizagem centrada no estudante, né? A gente vai falar um pouquinho com o professor Leonardo e o professor Zé Luiz, né? Muito obrigado pela parceria em mais uma ação, né? E boa conferência a todos e a todas. Vamos iniciar. Bom, eu vou sugerir, né, a gente vai fazer, na verdade, uma fala, né? A primeira vez que a gente já fez essa intervenção em forma de seminário presencial em alguns campi do IFRJ, em alguns campi do Instituto Federal Fluminense. O professor Zé Luiz tem uma experiência também de participar de outras formações também no exterior, né? Depois ele vai falar um pouquinho sobre isso. E é a primeira vez que a gente faz, né, no modo virtual, né? Todos nós descobrindo novos limites, né, profissionais, pessoais, de uma forma geral. Eu, por exemplo, estou prestes a defender minha tese de doutorado, que deve ser uma defesa virtual. Então, assim, a gente vai descobrindo novos limites e novas adaptações. E já deixo aqui de antemão, tá, um desejo de que todos estejam seguros e seguros aí frente a essa pandemia que a gente está passando. E aí, eu te pedi, por favor, para botar a apresentação, a gente começa falando, pode ser? É bom que você já vai treinando. Antes da gente começar a apresentação aqui, antes da apresentação em si, eu queria abrir para o Leonardo e para o Zé fazer uma fala inicial, por favor. Uhum. Bom, primeiramente, meu nome é Leonardo, sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Dou um abraço também a todos vocês aí, um abraço virtual. Espero que nós possamos ter um momento de diálogo aqui, né? A gente vai falar mais do que vocês, por uma questão natural, mas a gente também espera ter um pouco também de feedback de vocês. A gente vai tentar passar para vocês um pouco de nossa experiência, não só do tempo que passamos lá na Finlândia, mas também tudo que desenvolvemos depois, né, aqui no Brasil. E aí eu queria passar a palavra aí para o Zé Luiz, para que ele possa também fazer uma breve apresentação aí. Boa tarde, pessoal. Sou José Luiz, sou professor do Instituto Federal Fluminense,
no município de Macaé, no interior do Rio. E também quero mandar um abraço a todos, esperança aí para que as coisas melhorem. Apesar da gente ter essa opção de hoje poder se encontrar virtualmente, a gente sabe que o presencial é muito melhor, muito mais agradável. Mas a gente vai fazendo do jeito que dá. Muito bom reencontrar os colegas e conhecer novos colegas. Eu sempre falo isso nas apresentações que a gente faz. Uma das coisas mais gratificantes que a minha experiência na Finlândia me trouxe foi poder conhecer novos lugares, novas realidades do nosso ensino no Brasil. O meu áudio está baixo, vou então tentar falar um pouquinho do microfone. Obrigado pelo aviso. Então, a gente tenta... Ainda está baixo? Melhorou. Obrigado, Renato. A gente tenta sempre nesses encontros ampliar a nossa rede de colaboração, tá, no Brasil. Então, estamos começando hoje um contato, tá? Eu espero que esse contato se amplie. A gente está com os canais de comunicação sempre abertos para receber, compartilhar, aprender com vocês, tá bom? Vamos começar logo, porque senão a gente fica só se apresentando. Vamos lá, Júlio? Beleza. Bom, gente, então a gente vai compartilhar aqui a tela e aí vamos fazer uma explanação inicial bem geral, né, como o Leonardo colocou. Acho que congelou a tela do professor Júlio. Sim, professor Luiz, professor Leonardo. Vocês estão me ouvindo, não? Congelou Agora a sua sim. tela, rapidamente. Gravado aqui, Júlio. O Zé Luiz está só compartilhando a tela. Conseguiu compartilhar aí, Zé? Vocês me ouvem, mas eu estou travado, é isso? Olha, eu vou mandar o link da nossa apresentação aqui no chat. E aí eu acho que a professora Mazé pode compartilhar para a gente. Acho que assim talvez seja a forma mais indicada e fácil. Gente, enquanto... Você quer me enviar a apresentação no e-mail? Já mandei aqui o link no... Já mandou aqui? Deixa eu ver. No chat. É só clicar. Eu posso tentar abrir aqui, porque eu acho que eu posso indicar as partes da apresentação, acho que fica melhor. Vou tentar compartilhar aqui minha tela, ok? Tá, tudo bem. Então, um segundo. Mas enquanto eu tento abrir aqui, gente, é interessante, né, como que a gente, nessas reuniões de departamento, reuniões de equipe, conferências virtuais, como que a gente, obviamente, tem dificuldades, né? E percebe, né, como migrar de uma hora para outra o ensino presencial para o ensino remoto não seria algo tão fácil, né, como algumas frentes. Leonardo está apresentando, certo? Pronto. É porque está usando o Prezi associado ao Meet. Possa ser que na transição de slide demore 2 segundos, viu? Beleza. Bom, gente, então vamos lá, né? A gente vai falar um pouquinho, né, como já colocamos, da nossa experiência lá na Finlândia, né? Mas o foco é a gente falar sobre inovação em educação, criação de redes de colaboração, aprendizagem sentada no estudante, metodologias ativas para o futuro. Foi um programa da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, né, que nos anos 2014, 2015 e 2016, né, em cada um desses anos, levou uma turma de professores da rede federal, dos diversos institutos federais espalhados pelo Brasil, para fazer uma formação nessa área, né, de inovação em educação em geral, né, metodologias ativas, e pensar um pouquinho o currículo baseado em competências e outras coisas que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês. E, obviamente, viver de forma imersiva
o sistema educacional finlandês tão famoso aí, né, no mundo todo. Pode passar, Léo? Bom, como é que eu posso dizer? A gente vai passar para vocês um panorama, né, do Brasil e Finlândia. A gente sabe que existem diferenças, né, Júlio? Com certeza. Entre o Brasil e a Finlândia. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de deixar bem claro, não existe uma cópia de modelo, né? Não existe um modelo que a gente vai aprender na Finlândia, chegar aqui e aplicar uma cópia de modelo. Primeiro que a gente tem situações bem diferentes, né? Se você reparar, a gente tem alguns índices, né? Que nosso território é muito maior do que o da Finlândia, a nossa população é muito maior do que a da Finlândia. A gente tem uma situação aí de PIB per capita, né? Bem diferente também. O IDH também tem uma diferença considerável. Quando a gente olha o percentual da população finlandesa que é professor, eles têm aí 1,27% da população como professor. O Brasil tem 1,10% para atender uma demanda muito maior, né? Diga-se de passagem, porque a gente tem 23,35% da nossa população em idade escolar, enquanto a Finlândia tem aí algo em torno de 20%. Né? E quando você pega os números absolutos disso, então a gente vê que a disparidade é bem maior. Né? E a gente gosta também de falar de algumas curiosidades da Finlândia. Né? A Finlândia é conhecida por as bandas de rock, né? Principalmente, você tem algumas muito famosas, como a Stradivarius e a Nightwish, por exemplo. Eles também foram os inventores do Angry Birds, inventores do Linux. A Nokia, ela é finlandesa, né? Ela foi comprada pelos americanos, mas ela é de origem finlandesa. Ela revolucionou em muito as telecomunicações no mundo, né? Uma coisa que eles têm muito orgulho também é do armário de cozinha deles, né? Que é um armário feito em cima da pia, já com escorredor acoplado, e que permite, então, que você coloque a louça limpa ali para escorrer em cima da pia, né? Que é algo que a gente vê aqui no Brasil de alguns tempos, mas lá eles já têm isso há bastante tempo. Né? Eles também têm a sauna, e aí eu gostaria que o Júlio falasse um pouquinho mais sobre a sauna, porque o Júlio adora uma sauna. A sauna é interessante porque na Finlândia tem mais sauna do que carro, né? Para vocês terem uma ideia, né? É um sinal de acolhimento quando você vai na casa de uma pessoa, ao final do jantar ou ali da reunião, chamar você para convidar para a sauna, né? Todo mundo na Finlândia vai para a sauna e eles vão sempre para a sauna sem roupa, né? Nus, e até porque pela questão cultural tem uma relação com a nudez muito, muito diferente da relação que a gente tem aqui na América Latina, né? E era muito interessante também porque a Finlândia faz muito frio, né? Então o corpo pede um pouquinho de energia térmica, né? E a gente passou momentos lá muito interessantes frequentando a casa das pessoas. Então quando você era chamado para a sauna é porque você era bem-vindo lá onde você estava visitando, né? Pode continuar, Léo. Eles também criaram, né, por exemplo, o jogo Clash Royale, que é um sucesso mundial. Né? Então, assim, eles têm essas peculiaridades bem interessantes, né? E uma coisa bem importante é que a gente, além de conhecer a cultura deles, né, a história deles, a gente foi conhecer o sistema educacional. E não dá para separar uma coisa da outra. O sistema educacional finlandês, ele faz parte de todo um contexto cultural, né? E para você entender esse sistema, como ele funciona, como ele realmente está posto, ele precisa ser entendido a cultura finlandesa como um todo. Né? Então, a Finlândia, ela apresenta um grande número de resultados em testes internacionais, né? Ela já tem aí vários resultados de PISA
onde ela fica aí entre os primeiros colocados. Além disso, a Finlândia, ela não faz nenhum tipo de preparatório, nenhum tipo de cursinho para os alunos fazerem o PISA, né? Então, eles não fazem nenhum tipo de política direcionada com o intuito de ser a primeira colocada do PISA. Eles fazem um processo educacional que eles acreditam muito nele, e muitas vezes algumas coisas que eles decidem vão estar diametralmente oposto a políticas adotadas por grandes países, né? Entre seus principais princípios estão o amplo acesso, então eles realmente fazem de tudo para garantir uma educação de qualidade, de amplo acesso, de respeito à diversidade, de forma que um aluno na vilazinha de Evo, lá no norte da Finlândia, ele vai ter uma educação de qualidade semelhante ao aluno da capital de Helsinki, por exemplo. E aí a gente vê que eles incentivam muito o que a gente chama do método centrado no estudante. Isso é uma característica bem forte, né? A gente tem professores lá que dão as famosas lectures, que seria a nossa aula convencional, mas a gente vê ali um comprometimento de boa parte dos professores com esse modelo de educação centrada no estudante, né? E o que realmente faz isso dar certo é que a educação na Finlândia, ela é uma política de Estado, né? Ou seja, não importa quem é eleito para os próximos anos para governar a Finlândia, essa importância da educação, essa valorização da educação é uma política de Estado que independe de quem está no poder. Bom, passar a palavra agora para o Júlio, falar um pouquinho. Bom, gente, então a gente chega em alguns princípios, né, que foram trabalhados nesse programa, né, no programa VET Professores para o Futuro, que é um programa também aplicado lá nos professores finlandeses, né? Então, profissional bem qualificado, né, o fortalecimento, né, do lifelong learning, né, da aprendizagem ao longo da vida, né, a profissão baseada em parcerias. O Zé Luiz falou bem no início agora sobre a questão da criação das redes de colaboração, né, o uso das tecnologias digitais, né, que hoje são praticamente indissociáveis da vida dos nossos estudantes, né, ou seja, como trazer isso não como um vilão para o processo pedagógico, mas como parceiro, né. E você também agir em níveis local, regional e nacional, em geral. Sobre isso, eu queria fazer uma fala aqui, porque quando a gente foi para a Finlândia, né, eu particularmente não entendi o programa logo de início, né, que me inscrevi, etc., porque a Finlândia, como o Leonardo colocou, tem muitos resultados bacanas na área de educação básica, né? E nós somos professores de educação profissional. Na verdade, o Instituto Federal hoje, para quem não tem clareza, né, trabalha desde o ensino técnico até a pós-graduação. Então, a gente é da carreira de ensino básico, técnico e tecnológico, né? No mesmo dia, você pode dar uma aula no ensino médio, de manhã, e no final da tarde dar aula, por exemplo, no mestrado, né? Então, eu passei a entender um pouco também por que da Finlândia, porque as universidades de ciências aplicadas, elas têm uma origem muito semelhante às institutos federais, ou seja, quando você trabalha a questão da formação profissional, né, descentralizada, ou seja, levar essa formação das pessoas para os interiores, né? Isso foi muito praticado no Brasil com a criação dos institutos federais, né? E também de alguns campi de universidades, né, há cerca de 10 anos atrás, mais ou menos. Então, foi uma política pública de descentralização, né? Então, a gente tem a origem, né, da ideia da criação dos institutos federais e das universidades mais recentes, com estrutura multicamp, etc., é muito semelhante à criação e à atuação
das universidades de ciências aplicadas, né? Então a gente foi para lá estudar um pouquinho, né? E aí, reforçando o que o Leonardo falou, não existe cópia de modelo, né? Um sistema educacional traduz o que é aquela sociedade. Então, na verdade, a gente foi experimentar um modelo já um pouco mais maduro em alguns processos para tentar repensar o nosso modelo nesse sentido, sob a perspectiva da inovação pedagógica, com todos os seus arcabouços, né? Metodologias ativas, utilização de ferramentas tecnológicas e etc. Passar para o Zé Luiz agora, falar um pouquinho. Pessoal, continua me ouvindo? Vamos lá. Você passa... Estou ouvindo, sim. Você passa, por favor, para mim, Léo, Isso. Agora, essa imagem, ela mostra um pouquinho de como se estrutura o sistema educacional finlandês, tá? Que, no fim das contas, ele é até bem parecido com o sistema brasileiro na sua organização. É claro que a prática vai ter as peculiaridades de cada país, né? Não tem como a gente comparar a nossa rede de educação com a deles. Nossa rede é uma das maiores do mundo, e a Finlândia é um pequeno país do norte da Europa. Mas a organização do sistema educacional é bem parecida, né, nos dois países, tá? Eles fazem uma educação básica, né, que varia, pode ter 9 ou 10 anos, e aí depois eles vão para o que seria o nosso ensino médio, tá? Eles fazem uma educação que seria de nível fundamental, né, dentro da educação básica, e depois vão para o ensino médio. E aí eles vão escolher entre o ensino médio regular, que geralmente vai fazer o aluno ascender ao ensino superior, ou o ensino médio profissional, que aqui no nosso país estaria bastante representado pela rede federal, né, de educação profissional e pelos institutos federais. Só que já aí pontuamos uma diferença. A adesão ao ensino profissional na Finlândia é muito grande, tá? Mais ou menos 50% dos alunos vão se matricular no ensino profissional, pensando nele como finalidade, no seu processo, do seu itinerário formativo. Eles vão se formar no ensino profissional, vão buscar uma colocação como técnicos nas carreiras variadas, tá? Inclusive carreiras que, para a gente, no Brasil, não... Tá? Se a gente for imaginar, na Finlândia, existe o curso técnico de garçom, por exemplo. Para uma pessoa ser garçom no restaurante, ela tem que ser técnico em 3 anos. Um pouco diferente daqui do Brasil, que é um curso de qualificação básica. Cursos como, né, o próprio garçom, que eu já falei, para atuar na construção civil, em diversos ramos, eles fazem o ensino profissional. Os que não desejam o ensino profissional, eles vão para o ensino regular, e aí eles vão fazer, no fim do seu ensino médio, um exame muito parecido com o nosso Enem, para poder ser selecionados para o superior. Tá? E eles têm na Finlândia mais ou menos 2 tipos de universidades. Universidades que são chamadas de ciências aplicadas, que teriam uma correlação aqui no Brasil com os cursos que a gente chama de os tecnólogos, né? Os cursos superiores de tecnologia. Então, essas universidades de ciências aplicadas, elas estão voltadas para cursos superiores de tecnologia, com uma grande aderência aos arranjos produtivos locais, né? A atuar junto da comunidade, a vinculação com o setor produtivo. E a gente tem as universidades que, mais da forma como nós conhecemos, onde vão ser formados os bacharéis para atuar nas mais diversas áreas, com essa atuação bem ampla, né? E aí, depois de formado no ensino superior, os estudantes podem ir para fazer o seu mestrado, os níveis de pós-graduação. Tem uma diferença básica na educação finlandesa para a brasileira, é que essas universidades que a gente chama de ciências aplicadas, elas não podem oferecer cursos de doutorado.
somente as universidades tradicionais. Por que eles fizeram essa escolha? Eles entendem que o doutorado é um nível de ensino científica, e como as universidades de ciências aplicadas voltadas para o mundo do trabalho e para o setor produtivo e os arranjos locais, elas então não teriam esse foco, né? Elas não teriam essa finalidade, e aí, por conta disso, elas não podem oferecer cursos de doutorado atualmente. Existem discussões internas, né, entre eles. Claro, essas universidades que hoje são impedidas por lei, elas desejam oferecer cursos em nível de doutorado, mas elas ainda não têm possibilidade. Isso é uma coisa que está caminhando. E como a educação finlandesa ela está sempre em revisão, ela está sempre em reformulação, pode ser que isso mude. Mas atualmente se desenha dessa forma o ensino finlandês. Acho que a gente pode ir para frente. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, os colegas. Não. Eu queria fazer uma complementação na sua fala aí, que para um professor atuar aqui na educação básica, né, ele precisa ter uma graduação, tá? É uma exigência, e além disso ele precisa ter um mestrado em educação. Tá? Então, que é parecido com muito do que a gente viu lá, só que de uma forma um pouco mais ampla, né? Além disso, para o professor atuar a nível aqui de escolas técnicas ou ensino médio, geralmente o professor vai ter a graduação, ele vai ter esse mestrado em educação e geralmente ele vai ter um mestrado na área da matéria que ele leciona. Então, se ele for um biólogo, ele vai ter graduação em biologia, um mestrado em biologia e esse mestrado em educação, né? E para atuar nas universidades... pode falar. Desculpa. É porque a Letícia aqui fez uma pergunta que eu acho que é bem importante, né? A educação básica e a educação superior são públicas e gratuitas? Sim. Na verdade, na Finlândia, praticamente não existe educação privada em qualquer nível, tá? Qual seria, por exemplo, uma instituição privada de ensino na Finlândia? Uma escola confessional ligada a alguma religião, e aí você quer que o seu filho seja preceitos daquela religião. Aí tem uma congregação que possui uma escola, e aí essa congregação pode cobrar dos alunos, tá? Fora isso, são assim, casos muito raros de educação privada na Finlândia, tá? Em qualquer nível. Aí é uma coisa interessante também, a educação é privada, mas o aluno não paga para estudar, ok? Então, a escola é de uma instituição privada, como uma empresa, vamos dizer que a Nokia, né, que desenvolve software, ela deseja ter uma escola para poder já começar a treinar seus estudantes. Ela pode ter uma escola, então é uma escola privada, não é pública, não é do Estado, mas ela não pode cobrar a educação dos seus alunos. Então, eles não podem pagar mensalidade, tá? Só pode haver algum tipo de cobrança de educação na Finlândia na pós-graduação. Até o nível de graduação, ninguém pode pagar nada em termos de educação na Finlândia. E aí, na pós-graduação, às vezes existem taxas, né? Ele faz uma taxa de matrícula, ou o aluno paga uma taxa de biblioteca para poder usar a internet da universidade, coisas assim. Dificilmente eles pagam mensalidade mesmo, tá? Geralmente, quem paga por educação em pós-graduação, novamente, como havia falado, na Finlândia são estrangeiros que vão estudar lá. Aí, esse sim, existe cobrança, tá? Lembrando que também tem todo o contexto da União Europeia, então, se o estudante europeu ele não paga, basicamente, né? São só os estrangeiros fora da União Europeia que pagam por educação na Finlândia, tá?
E aí, como eu estava dizendo, para atuar a nível de universidade, geralmente o professor vai ter então um doutorado, né? Além de ter o mestrado, além de ter o mestrado em educação. Então, praticamente, né, o mais comum é você encontrar um professor na Finlândia que tenha esse mestrado na área de educação como formação mínima, né? Pode acontecer, por exemplo, de um professor que seja necessário contratar às pressas, aí não tem ninguém com essa formação específica, ele vai ser contratado emergencialmente para suprir uma vaga que abriu. Se ele quiser realmente continuar como professor, ele vai ter que fazer esse mestrado, independente de qual nível ele entrou para a educação finlandesa, né? Então, dando prosseguimento, né? Quer falar, Zé? Acho que a gente pode avançar. O Fernando fez uma pergunta aqui. Se você puder, Fernando, mais específico, assim, você te avalia, né? Avalia em que sentido, tá? Se você puder ser um pouco mais específico, enquanto isso a gente vai falar aqui sobre o que a Lara perguntou. Ok, então eu vou... Se você puder escrever aí no chat, acho que fica melhor. Obrigado, Fernando. Então, o Léo estava falando, né? A valorização do professor começa na formação dele. Então, você veja que para atuar no ensino básico, no ensino infantil, inclusive, né? O professor precisa ter mestrado, no mínimo. Então, o professor é muito valorizado na Finlândia, é uma das profissões mais valorizadas. Em consequência disso, são alguns das vagas mais concorridas nos vestibulares, tá? Você, às vezes, tem universidades em que a taxa de concorrência, a relação candidato-vaga, é similar a de cursos como de medicina, então, para os professores. Então, é uma profissão bastante valorizada na Finlândia. A gente selecionou aqui alguns itens que compõem a estrutura também do ensino finlandês e da abordagem que a gente chama de centrada no aluno. Pode ser que em alguns momentos a gente use esses termos em inglês por conta das publicações, né, que a gente tem contato, tá? Então, mas não é nenhuma escolha específica, não. É só porque a gente às vezes lida com esses termos também em inglês. Então, por exemplo, tem um ali que a gente usa como less is more, menos é mais, tá? Então, assim, montar uma educação que seja baseada nessas características, na confiança, na individualização, no trabalho coletivo, no currículo em competências, baseado em competências, é mais ou menos o arcabouço do que a gente chama de abordagem centrada no aluno. A gente vai pincelar aqui um pouquinho de cada um desses itens. Léo, se você puder passar. Léo, Posso falar? Eu posso também. Então, a criação da relação de confiança, né, gente, é um ponto interessante, né, porque isso talvez seja um dos principais itens onde a gente via a relação do sistema educacional com a sociedade em geral, né? A sociedade, todo finlandês fala para você, né? A nossa sociedade é uma sociedade baseada na confiança, né? Ou seja, a confiança em todos os níveis que você pode pensar dentro de uma estrutura social, né? Então, por exemplo, até vários dos nossos colegas têm exemplos lá, né? De ter esquecido lá o material seu, sei lá, celular, na sauna da universidade, e depois você voltar lá e estar no mesmo lugar e tudo mais, né? E claro que isso acontece em qualquer lugar do mundo também, mas isso não é uma questão assim que vai ser levantada como uma benevolência ou uma coisa que alguém vai destacar muito fortemente, ou seja, é óbvio que vai estar lá, né? Se é seu, você esqueceu, né? É óbvio que vai estar no mesmo lugar, ou alguém vai separar para guardar, para entregar. Então, isso é uma coisa óbvia, não se discute.
E isso, dentro do sistema educacional, é muito interessante, né? A gente trabalhou muito isso lá e acho que é um dos papéis, dos pilares fundamentais para a educação centrada no estudante, de você criar uma relação de confiança, que é muito difícil muitas vezes, né? Para que o que você for trabalhar com o seu estudante, de fato, ser executado, né? E aí eu falo isso com a seguinte perspectiva, né? Criar relações de confiança, confiança é uma coisa muito difícil de se conquistar e muito fácil de se perder, né? E a gente percebia, sempre que eu falo sobre isso, eu falo um pouquinho também sobre a nossa classe, né? Somos todos professores aqui nesse grupo, né? Para você criar uma relação realmente de confiança, né? É muito mais fácil quando você tem um número de estudantes menor, né? Você conhecer os estudantes pelo nome, conhecer quem são, conhecer um pouco das dificuldades de cada um, ou seja, pensar praticamente um currículo ali, praticamente individualizado, né? No dia a dia, né? E aí, para também não romantizar o processo, né? Fica muito difícil, por exemplo, para a realidade brasileira, com vários colegas da educação básica, principalmente, né, onde não tem essa perspectiva da dedicação exclusiva que esse fórum aqui tem, né? Você ter que rodar 3, 4 escolas no mesmo dia, 8 turmas no mesmo dia, com 50 alunos. Então fica muito difícil você criar uma relação de confiança, né? A gente tem que também, só para não romantizar. Mas a gente percebeu lá que na verdade, né, eles usam uma expressão que é o trust the process, né? Confie no processo, né? E eles têm essa proximidade com o estudante, né? Ou seja, a preocupação em que nenhum estudante seja deixado para trás, né? Claro que existem condições de trabalho para isso, e eu acho que é uma das relações que eu tento hoje, mais do que nunca, criar mais fortemente com os alunos, é de que realmente existe uma relação ali horizontal, né? Isso é muito importante e muito difícil, né? Nós todos somos formados no ensino muito tradicional, onde muitas vezes você tem aquela hierarquização, né, professor-aluno. Claro que existe uma hierarquia, né? O professor, ele é uma autoridade, né, dentro do ambiente de aprendizagem, seja sala de aula, seja laboratório, mas para ser uma autoridade ele não precisa ser autoritário, né? E aí essa relação entre pessoas é bastante difícil de se criar, né? Para mim, a mais desafiadora, eu como gosto muito mais de pessoas do que de processos, é a parte que eu mais gosto, né, de realmente tentar estabelecer relações de confiança, né? E eu vou dar só um exemplo bobo, assim, né? Às vezes, nas minhas aulas, eu vou utilizar uma ferramenta tecnológica, por exemplo, para fazer uma atividade e tem atividade que é para ser feita em grupo, em colaboração. E tem atividade que é para ser feita individual. Então, assim, como que confiar, né? Que a atividade individual realmente o aluno vai fazer individualmente e não vai ali ludibriar, né? A gente tem um pouco essa questão, né? E eu tenho tentado construir isso, assim, é bastante desafiador. Vou pedir para passar para o próximo pilar e para algum dos colegas fazer a intervenção, por favor. Ok. Depois, acho que no fim, a gente pode mandar, a Karine pediu referências, acho que a gente pode mandar depois links, e aí o pessoal divulga por e-mail, acho que fica mais fácil. Sugestão, Zé, eu posso mandar para a professora Mazé conjunto de materiais e ela dispara. Isso. Pode ser assim? Acho que fica bom, acho que fica bom. Tá? Um dos princípios da educação finlandesa é o menos é mais, e eu vou responder um pouquinho da pergunta do Fernando, né, para falar disso. Tá? Várias dessas fotos que vocês estão vendo, elas aconteceram numa feira de habilidades. Os alunos, é como se fosse uma competição, né? Os alunos montam equipes do ensino profissional, eles vão para essa feira para competir, para realizar uma tarefa. Por exemplo, alunos de mecânica, né, vão receber lá uma tarefa, uma missão, vamos dizer assim, e tem que realizar aquilo num tempo mais curto ou com melhor qualidade. Eles vão competindo e vão se classificando. Só que, quando essas equipes vão para essa competição, os professores acompanham as equipes e eles podem avaliar os seus alunos nessas competições.
E essas avaliações contam para o currículo dele. Então, o professor, nesse caso, ele economizou um tempo, por exemplo, para aplicar uma prova em sala, e aí ele avaliou durante a feira, aqueles alunos que estão participando da feira. Ou seja, ele utilizou o que a gente chama aqui de menos testes e mais aprendizagem, né? Um tempo que ele estaria fazendo um teste em sala de aula, ele está utilizando para fazer atendimentos, tá? Ih, tem um monte de pergunta aqui. Desculpa, eu estou falando agora mais próximo. Tá? Então, menos é mais. A Finlândia é um dos países onde os alunos ficam menos tempo dentro da sala de aula. Tá? E eles acham que quanto mais tempo ele está fora da sala, mais tempo para aprender ele tem. Tá? Pode ser um pouco contraditório, né? Mas funciona. Vi o desempenho da Finlândia nos testes internacionais, como o PISA, por exemplo. Tá? Antes de passar para a próxima, ou já pode passar, que diferenciam o ensino profissional brasileiro e o finlandês, tá? Então, aproveitando menos é mais, o ensino profissional finlandês é mais enxuto, os currículos são menores, tá bom? Do que o brasileiro em média, né? A partir da nossa experiência. Ele é mais valorizado do que o brasileiro, porque os profissionais conseguem, a maioria deles consegue entrar no mercado de trabalho e com essa qualificação eles têm boa qualidade de vida, né? Muitas vezes os nossos técnicos fazem o técnico, né? E depois vão para o ensino superior, tá? Exatamente. Então ele tem uma importância e um apoio distintos do ensino superior na Finlândia, tá? A estrutura, por exemplo, a gente tem no Sistema S cursos com uma estrutura muito boa, muito similar ao que a gente viu lá na Finlândia. Em alguns institutos federais também, não em todos. Nossa rede federal ela é bem díspara, né, em relação à estrutura. A valorização docente, a gente já vê que no Sistema S é menor, né? Os profissionais que atuam no Sistema S, não todos são professores, não têm tanta formação, por exemplo, quanto nos institutos federais. E na Finlândia você tem um padrão alto de valorização docente. E a relação escola-setor produtivo, que eu também acho que no Sistema S é mais próxima do que nos institutos federais. Tá? Muitos dos nossos professores nunca passaram pelo setor produtivo, né? E estão lecionando no ensino profissional. Eu acho que na Finlândia até há uma obrigação de que os professores passem pelo setor produtivo antes de lecionar. Então, algumas diferenças aí, tá? Entre esses dois setores, tá bom? Entre o ensino profissional finlandês e o brasileiro. Léo, pode dar continuidade? Posso. Bom, então, é muito comum na Finlândia o aprendizado baseado em projetos, né? Na verdade, a gente tem uma brincadeirinha que é o aprendizado baseado em P's, né? Por quê? Porque, na verdade, quando a criança lá na Finlândia está lá no ensino infantil, no início do ensino fundamental, vai ser um aprendizado baseado em fenômenos, né? Que em inglês escreve fenômeno, né, com P. Aí depois ela passa por um processo que vira um aprendizado baseado em problemas. Até que quando chega um nível mais alto de escolaridade, isso passa por um aprendizado baseado em projetos, né? Então, realmente, os alunos passam a desenvolver projetos esses muitas vezes multidisciplinares, né? A gente sabe que algumas universidades aqui no Brasil têm buscado adotar esse tipo de metodologia de aprendizado baseado em projetos. Lá, muitas vezes o professor, né, ele vai então atuar orientando esses projetos desses alunos, né, como se fossem realmente professores facilitadores do processo de ensino-aprendizagem, auxiliando os alunos com as dúvidas. No caso das Universidades de Ciências Aplicadas, muitos cursos que a gente viu
os cursos eram muito práticos, eles tinham uma carga prática muito grande, né? Tinha um curso na área de construção civil que a gente viu, aonde o aluno passava metade do curso realmente erguendo uma casa de fato, né? A turma toda erguia uma casa do zero, aonde eles tinham que fazer tudo. Então, na verdade, a universidade praticamente entrava com o terreno para os alunos, e os alunos ali aprendiam ali com a mão na massa, e depois, desconcluído, essa casa era vendida no mercado imobiliário convencional da Finlândia, né? Algumas vezes até com um preço um pouco menor do que o normal do mercado, mas os caras realmente aprendiam assim com muita carga prática. Eles tinham toda uma parte teórica no início do curso e depois passavam aí para uma parte prática bem intensa, com orientação aí de alguns professores. E com isso, em alguns casos, né, a gente viu a Proacademia, por exemplo, em Tampere, que praticamente o aluno cursava um ano da Universidade de Tampere, e aí ele tinha que escolher o caminho dele depois. E aqueles que escolhiam ir para a Proacademia, eles passavam os outros 2 anos, 3 anos de curso, dependendo do curso, né? Eles passavam ali dentro de um ambiente totalmente voltado para a prática empreendedora, onde eles criavam uma empresa, e dentro dessa empresa eles tinham que gerir tudo, eles tinham que fazer tudo, né? Então eles faziam desde da organização da empresa, do marketing e tal, e os alunos revezavam os cargos dentro dessa empresa, sempre acompanhados, né, por um tutor, por um professor e tal, e eles tinham uma mecânica própria de concluírem a parte teórica dos estudos dentro desse ambiente, onde eles tinham que criar evidências, né, desse processo, e também com uma carga prática muito grande, e vinha demandas, né, reais. Alguns editais eram abertos, por exemplo, para que qualquer uma das empresas dentro da Proacademia pudessem atender aquela demanda. Então existia demandas do mercado de trabalho para soluções, muitas vezes, que as empresas estavam querendo, e nisso aí os alunos, então, montavam os projetos, faziam as soluções e tal, e os alunos podiam ganhar, inclusive, financeiramente, ou seja, se uma empresa saísse muito bem e conseguisse realmente captar recursos, ou, digamos assim, o lucro ia para os alunos, né? Eu não consigo imaginar a gente fazendo uma estrutura semelhante a essa aqui no Brasil, principalmente nas escolas públicas, né? Porque essa questão de orçamento seria muito difícil a gente conseguir gerir isso dessa forma aqui no Brasil, nas escolas públicas. Não sei se a gente esbarraria aí com alguns problemas legais por qual a legislação funciona, né? E uma coisa bem peculiar também que a gente viu, né, que já foi comentado, que as turmas lá são geralmente menores do que as turmas aqui no Brasil, e com isso você consegue fazer um plano de estudo individual, né? Então, digamos assim, um aluno não vai ter uma formação idêntica ao outro. Em alguns casos, o aluno pode fazer disciplinas ou estudar temas que do interesse dele, que tem a ver com o profissional que ele quer ser, e diferente dos outros, né? E aí eu lembro que a gente visitou um campus, na verdade, que ele era multi-institucional, né? Ele era um campo que tinham 3 instituições presentes, que era
uma escola de ensino médio regular, uma escola de ensino médio técnico e uma universidade de ciências aplicadas, todas elas num campus. Cada uma dessas instituições com as suas particularidades, respeitando, mas que trabalhavam numa harmonia, num conjunto tal que, por exemplo, se um aluno do ensino médio regular ele quisesse, por exemplo, avançar no estudo da área da matemática e ele quisesse fazer uma disciplina da área de matemática da Universidade de Ciências Aplicadas, que era mais avançada, que já era algo, né, a nível de ensino superior, esse aluno, completando os pré-requisitos necessários, ele podia se aventurar e fazer isso. No caso, os profissionais eram ligados a cada instituição, mas, por exemplo, a parte de línguas estrangeiras das 3 instituições, né, era feita pelo corpo docente da escola de ensino médio regular, porque eles tinham, por exemplo, os professores de língua estrangeira, e esses professores atendiam as 3 instituições, a demanda das 3 instituições, né? Então, com essa flexibilidade, eles conseguem lá criar planos individual de estudo. É claro que o aluno não faz isso de uma forma caótica, desordenada, né? Ele recebe orientação, ele tem um professor para tirar a dúvida dele, para ajudar ele, auxiliar ele a montar esse plano de estudo individual, né? E uma coisa interessante que a gente viu lá, que eu acho muito interessante também, por exemplo, a gente conversou muito disso num campus que a gente foi, que era da área agrícola, né? Que tinha, então, formação na área agrícola, e aí eles deram um exemplo bem prático do reconhecimento de saberes prévios do aluno. Vamos supor que um aluno que estava ali, ele é de uma família que é da área rural, que já tinha experiência, que ele já trazia de casa, de ajudar o pai, que era agricultor, por exemplo. Se ele conseguisse demonstrar que ele sabia determinadas práticas agrícolas, que ele trouxe isso, né, da vivência dele em família, que ele aprendeu com o pai, e aquele conhecimento que ele tem é adequado, esse aluno deixaria, então, de ter que fazer uma determinada disciplina, porque ele já tem o conhecimento que aquela disciplina daria a ele, por exemplo, né? Bom, eu gostaria então de passar a palavra para o Júlio. Eu vi que tem uma pergunta aqui. Tem 2 perguntas aí, na verdade, agora, né? Isso. Está perguntando sobre a avaliação básica, Fernando, sobre a relação do setor produtivo com o ensino, né? Quer falar? Eu posso falar? Pode falar, Zé, depois eu fecho aqui. Pode Tá falar, bom. depois eu fecho aqui. Tá bom. Então, Júlio, desculpa, Fernando Souza. Eu selecionei aqui algumas coisas, assim, a relação da escola consultivo na Finlândia, da escola profissional, é muito mais intensa, eu diria, do que a nossa aqui, tá? Por exemplo, na relação do estágio, né, que os alunos cumprir nas empresas. Há uma intervenção mais direta, tá, responsável pelo estágio na empresa tem autonomia para avaliar o aluno e mandar os seus relatórios de avaliação para a escola, que aceita essa avaliação feita pelo supervisor de estágio no local, né, onde está acontecendo o estágio. Então, assim, é uma relação muito mais próxima, tá? E outra coisa que eu acho que é um diferencial para eles. Eles estimulam muito o empreendedorismo e a inovação na formação dos profissionais técnicos. Então, todos os cursos técnicos, independente da área, se for área de administração, tá? Informática, qualquer área, os alunos vão ter noções, estou tentando falar o mais perto possível, os alunos vão ter noções de empreendedorismo.
tá? E de inovação. Então, quando eles se formam no ensino técnico, não necessariamente eles vão ser empregados, eles podem atuar abrindo seu próprio negócio, tá? É claro que a competição na Finlândia é muito diferente da competição no Brasil, né? Essas coisas têm que ser pesadas, tá? Mas eu diria que tem uma relação muito maior, tá? Da escola com o setor produtivo, daqueles que fornecem estágio e recebem os alunos no ensino profissional. E a escola ouve bastante o setor produtivo, que eu acho que difere um pouco aqui do que acontece no Brasil, né? E você está falando do caso de Pernambuco, eu diria que, pela minha experiência, o caso do Rio de Janeiro é bem parecido. E os alunos têm, assim, são bastante estimulados a serem empreendedores e inovadores, tá? No seu campo de atuação, seja quais forem, tá bom? Agradeço ao Júlio César que está saindo, né? E a Lara perguntou um pouco sobre avaliação, é um pouco o que o Léo falou, né? No médio, no ensino profissional, né? Tem essa avaliação das competências mesmo, se ele sabe realizar, às vezes ele já traz um conhecimento de fora, ele é avaliado por isso, pelos seus professores. E quando não é no ensino profissional, no ensino regular, você trabalha muito com projetos interdisciplinares, né? E aí a avaliação, ela até acontece algumas vezes de forma tradicional, como a gente conhece, tá? Mas o grande estímulo é para que ela não aconteça de forma tradicional. Ela aconteça de forma processual, avaliando por competência, para a vida. A gente vai mostrar mais um pouquinho isso nos próximos slides, tá? Então, esse slide que aparece agora fala um pouco disso, né? De como que o trabalho cooperativo pode ser utilizado nas estratégias de avaliação, tá? Isso compõe uma das competências que eles desejam que os alunos tenham. Então, quando eu estou avaliando o conteúdo, eu também avalio se os alunos estão cooperando para realizar as tarefas daquele conteúdo que está sendo avaliado, tá? Acho que o Léo pode passar, por favor? Para a próxima. Isso, tá? Quer falar? Posso dar prosseguimento? Zé, pode dar seguimento, depois eu fecho mostrando as ações. Pode ser? Tá bom. Ok, perfeito. Então aqui a gente fez um esquema meio maluco assim para falar do currículo baseado em competências, né? A gente tem a nossa experiência de ensino que é herdada, né? Eu digo que a gente aprende a ser professor quando a gente é aluno, a gente vê nossos professores dando aula, a gente pega aquilo que a gente acha que é o melhor do que a gente conhece e reproduz, em parte, né? E isso vai jogando a gente numa zona de conforto, que eu chamei de planeta conforto nesse esquema à esquerda, que fica sempre orbitando numa órbita regular. Me desculpe, acho que tem gente de física aí, eu desenhei isso, eu sou professor de geografia, tá? Então não tem nenhum compromisso com, com qualquer esquema real, tá? Mas a gente fica aí de forma sempre confortável em torno do ensino, dando as mesmas aulas, da mesma forma, avaliando da mesma forma. Isso, lado, tem o aspecto positivo de gerar resultados confiáveis, né? Eu avalio sempre da mesma forma, as minhas aulas são sempre da mesma forma, então meus resultados têm um padrão confiável a ser seguido. Mas isso tira da gente a possibilidade da inovação, tá? Então eu chamei um outro planeta, que não é o do conforto, que é o planeta do desenvolvimento. É quando a gente vai tentar coisas novas, né? E você vê que essa órbita desse planeta de desenvolvimento, ela não é regular. Ela tem altos e baixos. Às vezes ela se aproxima mais do ensino, às vezes ela se afasta, porque a gente tenta, a gente acerta, a gente erra, né? Buscar coisas novas, de buscar inovação também com o estresse, com a incerteza, né? Então, na verdade,
é importante a gente buscar na nossa prática momentos de inovação, em que eu vou testar meus limites enquanto docente, e momentos que eu vou voltar, às vezes, para o meu lugar de conforto, para minha avaliação tradicional, tá? Para aquilo que eu já faço há muito tempo, que eu faço bem, né? E que eu sei que tem resultados. Mas essa figura da esquerda, ela é assim, para a gente tentar buscar também os momentos de inovação, que podem, às vezes, ter resultados bons e às vezes não. Eu sugiro que a gente, quando fortalece nossa rede, a gente compartilha experiências, a gente tende a conseguir inovar com uma perspectiva de erro menor, tá? Com índices de erro menor. A gente conversa com os colegas, vê o que os outros fizeram de diferente que está dando certo, a gente tenta fazer também. Essa figura à direita, eu acho que ela é muito boa como um guia nosso, tá? Apesar dela estar às vezes pequenininha, depois vocês têm acesso, eu já botei o link da apresentação aí, vocês podem olhar ela com mais detalhe, tá? Então ela tem vários verbos, né? Ela é baseada num modelo que a gente chama de taxonomia de Bloom. E esses verbos têm a ver com os objetivos de aprendizagem, tá? Então, de acordo com os conteúdos que eu quero trabalhar, como é que eu vou verificar a avaliação, né, dos meus objetivos de aprendizagem? Eu quero que meus alunos saibam, no fim daquele conteúdo, classificar algo. Eu quero que eles consigam predizer algo, integrar conhecimento. Vocês veem que essa figura ela tem níveis, né, escalonados, tá, de uma aprendizagem mais simples, processos mais simples cognitivos até processos mais complexos, onde lá no fim, no topo da escada, ele está criando, né? Então ele ultrapassa os níveis, por exemplo, de se lembrar, de conseguir resumir, né, de selecionar e vai até o nível mais alto, que é o nível de criação. Quando a gente está pensando no nosso planejamento, no planejamento da disciplina, no planejamento do período ou no planejamento do curso, esses objetivos eles têm que estar presentes ali dentro do planejamento, tá? Tem que ter lugar para listar e para reconhecer, mas também tem que ter lugar para criar e refletir. A gente não pode achar que já vai chegar no início do período, no início do curso, que ele vai conseguir atingir os mais altos níveis da taxonomia de Bloom. Mas a gente tem que reservar lugar para ela. E, geralmente, quando a gente trabalha aprendizagem baseada em projetos, ele vai transitar entre esses níveis, tá? Desde checar e reconhecer e recortar até os níveis mais complexos lá no fim, onde ele está criando, né, checando, refletindo, disseminando conhecimento, tá? Então, essa figura, ela faz parte do modelo conhecido como taxonomia de Bloom. A gente, como já combinou de mandar algumas referências, ela planejamento, ela é muito boa para o planejamento das nossas atividades, tá? Seja uma atividade específica dentro de uma disciplina, né? Ou até para o planejamento da disciplina em si, ou de um período, ou até de todo o curso, tá bom? E aí, Zé, complementando, volta só um pouquinho rapidinho, Léo. Queria complementar um pouquinho o que o Zé Luiz falou, no sentido de, às vezes você pode estar se perguntando, né, mas onde é que o conteúdo aparece, né? O conteúdo também não é importante, né? A ementa da disciplina não é importante, cumprir o conteúdo não é importante. A gente acredita que sim, mas repara que a disciplina, o planejamento não é baseado apenas no conteúdo, né? Ou seja, essa questão, professor cumpriu o conteúdo, isso foi durante décadas e ainda uma forma de avaliação do trabalho docente, né? Se você cumpriu o conteúdo, você é um bom professor. Se você não cumpriu o conteúdo, você não é um bom professor. Você pode pelo menos melhorar. E isso não está avaliando, né, o nível de aprendizagem dos estudantes. Então, eu gosto sempre de reforçar, quando a gente fala de currículo baseado em competências,
existe às vezes, uma lembrança negativa, até mesmo no sistema brasileiro, né, de que vai se fazer uma educação apenas para formar apertadores de botão, pessoas com pouca capacidade crítica, e, na verdade, o que praticam na Finlândia, na verdade, não é isso, né? Porque você pode ter uma competência, por exemplo, de conseguir avaliar uma situação social, como, por exemplo, nesse momento de pandemia, né? Você pode desenvolver diferentes habilidades e competências. Então, não é só competência para o trabalho manual, né? E aí, nesse sentido, né, quando o Zé Luiz coloca muito bem, né, que você pode usar essa ferramenta para planejar a sua aula, o seu semestre, a sua disciplina, o seu curso, né, a gente pensa primeiro na habilidade, na competência que o aluno precisa desenvolver, que você quer que ele desenvolva, né? Depois você pensa nos objetivos de aprendizagem, né, com todos esses níveis aí da taxonomia de Bloom, do processo cognitivo, né? Em terceiro lugar, você pensa como avaliar isso, né? Porque se você está fazendo um processo de aprendizagem, você precisa avaliar a aprendizagem, né? Ou seja, o aluno sabe criar, sabe avaliar. Desculpa, eu vou de baixo para cima. Ele lembra, ele entende, ele aplica, ele analisa, ele avalia, ele cria. E como que eu avalio isso, né? E por fim, você tem, obviamente, os conteúdos necessários para fazer esse trabalho. Então, existe algumas falas até em alguns jornais, periódicos, enfim, que dá a entender, muitas vezes, que quem trabalha com o processo de inovação pedagógica não se importa com o conteúdo, né? E isso, de forma alguma, isso não é verdade. Uma última fala sobre essa figura, Zé, essa figura é interessante, porque a gente já fala dela há bastante tempo, mas sempre que eu a vejo, eu fico reflexivo em relação a ela, né? Que é o seguinte, eu vou mandar também um artigo sobre isso, um artigo num site, né? Não é um artigo pesquisa, mas uma fala que a gente fez lá na Finlândia, sobre esse processo, né, de entender a importância da inovação pedagógica quando você tem toda essa criação tradicional, toda essa formação tradicional que nós tivemos. E aí, muitas vezes, quando um professor se interessa por métodos mais contemporâneos, mais alternativos, digamos assim, tem uma ala de professores da inovação pedagógica que fala o seguinte: olha, o método tradicional, o famoso cuspe-giz, essa é uma gíria que é dita aqui no Rio de Janeiro, não sei como isso é falado no Ceará, né? Ou seja, aquela aula tradicional no quadro, né? É muito ruim. Né? Eu preciso ser um professor inovador, então eu não vou mais usar o método tradicional porque os alunos não gostam, é chato, o professor ficar falando, é um método muito centrado no professor, então eu vou mudar completamente a minha forma de ser professor. E aí, muitas vezes, né, de uma hora para outra, ele passa a usar diferentes ferramentas, seja tecnológicas ou não, né, passa a mudar completamente a sua forma de atuar. E isso pode causar, né, como o Zé colocou aqui, uma saída muito abrupta desse planeta conforto direto para o planeta estresse, né? E quando a gente tangencia ou quando a gente mergulha no estresse, a mente humana naturalmente quer fazer o quê? Quer voltar para o conforto, né? Então, a gente entende, né? Isso é um entendimento, existem outros entendimentos, que o método tradicional, ele é sim muito importante e muito eficaz. A gente só tem clareza que ele não funciona mais como um único método, né? Pela forma que as diferentes mentes aprendem, né? Quanto mais ferramentas e quanto mais metodologias diferentes eu utilizar, maior vai ser a minha amplitude de conseguir atingir, né, cada cabecinha que pensa diferente. Então, essa figura realmente é muito interessante, porque o ideal de fato, né, a gente flertar aqui, né, ficar passeando entre o conforto e o desenvolvimento, sem chegar na zona de estresse, que eu gosto de chamar de zona de pânico também, né? Porque quando você chega na zona de pânico, você fala, não, esse negócio não funciona. Tá vendo aí? Era melhor ter ficado na minha aula, no quadro e no giz. Porque eu fui tentar ser inovador e não consegui. Não funcionou, né? E aí, outros percalços, né, Zé e Léo?
Outros desafios que, às vezes, você, por exemplo, usa uma metodologia inovadora com uma turma, funciona, você sai arrepiado, você sai num clima assim, da sala de aula maravilhoso. Você aplica no dia seguinte em outra sala e não funciona. Isso é impressionante, mas é desafio da nossa profissão. Né? Nossa profissão, nenhum dia é igual ao outro. Né? Nazaré, nós vamos enviar, sim, material, tá? Já estou fazendo e-mail aqui para a professora Mazé. Pode passar aí, Leonardo, por favor, para a gente encaminhar aqui o final. Né? Aqui eu vou passar bem rapidinho. A gente tem algumas ferramentas. Né? Na verdade, aqui esse slide mostra quais foram os pilares lá do curso que a gente fez, né? O VET Professores para o Futuro. A gente já falamos sobre, acho que praticamente todos, né? Pode passar. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, pode complementar, tá? Acho que a gente já falou sobre isso aí. Aqui, rapidinho, a gente selecionou algumas ferramentas, apesar de agora estarmos no momento só de se encontrar à distância, mas quando a gente voltar, tem ferramentas analógicas e digitais para a gente trabalhar com os alunos. Né? Então, por exemplo, o pitch, que é uma técnica de apresentação, onde o aluno apresenta em 2 minutos algum assunto. Tem as ferramentas digitais, como o Prezi, que a gente está usando agora, no momento, e o Playposit, que fazem vídeos, apresentações em vídeo para Magics, que representa uma técnica chamada Gallery Walk, ou painel integrado, que vou até mostrar numa foto, se o Léo puder passar. E tem outras técnicas de apresentação, como o Petchakutia, tá? Como esse círculo aqui no fundo, que é a técnica que a gente chama de aquário, ou fishbowl, e softwares também de ensino à distância, como o Trello, o Kanban e o Kahoot, que talvez seja o mais famoso, talvez alguns de vocês aí já conheçam algumas dessas ferramentas, tá? Se o Léo puder passar. Agora... Posso ir? Então, aqui a gente separou apenas alguns momentos, né, para falar um pouquinho muito rapidamente sobre a nossa experiência de implementação, né? Então, por exemplo, o Kanban, que o Zé Luiz acabou de falar, é uma ferramenta, na verdade, muito utilizada para gerenciamento de projetos, né? E suas etapas e seus andamentos. E aí, por exemplo, eu sou professor de análise química instrumental no IFRJ, e eu adaptei o Kanban para acompanhamento das aulas práticas. Então, cada post-it que vocês estão vendo ali colado, né? Cada folha de A4 aqui é um experimento de laboratório, né? Cada grupo desempenha um experimento, uma aula prática normal, né? Que a gente já fazia, e aí os alunos colocam as etapas no início do processo, né? O Kanban ele tem 3 etapas, né? As etapas, três momentos onde as etapas do projeto elas passam, né? Ou seja, o que você tem a fazer, o que você está fazendo, o que já está feito. No início de qualquer processo, todas as etapas, né, vão ser demandas, ou seja, elas estão a fazer. Ao longo do processo, elas passam para a etapa fazendo. O objetivo é que todas as etapas do processo passem para o status de feito, né, realizado. E aí, isso tem sido interessante porque muitas vezes, acho que é muito normal, não sei se tem colegas aqui que também dão aula prática, né? Provavelmente sim, os alunos recorrem muito ao professor, né? Até para saber o andamento da prática, se ele já avançou uma etapa ou não. E com essa inserção do Kanban, que eu ressalto, né, foi uma inovação, mas que não é digital, né? A inovação pedagógica ela perpassa muito pelos softwares, pelas tecnologias digitais, mas não só, né? Os alunos passaram a ter muito mais autonomia, né? De ir lá olhar, bom, isso aqui eu já estou fazendo, não, isso aqui não era para eu estar fazendo, que é a sua próxima etapa, volta para o início. Então eu percebi ali, né? De fato, você vê o aluno, a gente sempre fala, né? Aprendizagem sentada no estudante, o processo tem que ser sentado no aluno, e muitas vezes a gente não consegue enxergar isso de fato, né? Então, eu passei a perceber que os alunos passaram a ter protagonismo no processo, não só de realização do experimento, mas de gerenciamento do experimento. Pode passar, Léo.
Bom, eu sou professor de microbiologia, né? Essa foto aqui foi de um dia que os alunos me receberam na sala de aula. Eles tinham que fazer uma apresentação de trabalho naquele dia, e aí eles me receberam com uma frase no quadro, né? Que eles fizeram questão de colocar a tradução da frase em finlandês, né? No quadro e tal. O que acontece? Eu tenho, no meu processo atualmente em sala de aula, eu tenho algumas aplicações, né? Então, por exemplo, o Petyacut que o Zé colocou ali é um tipo de apresentação rápida, né? Que você usa aí cerca de 20 slides e 20 segundos, e que os alunos têm que fazer uma apresentação, então, nesse modelo. Eu uso o Facebook como ferramenta de ensino, eu crio um grupo no Facebook com os alunos, também onde eles têm que buscar notícias do dia a dia que eles acham, falando sobre microbiologia. Eles jogam isso para dentro do grupo, a gente cria um canal de discussão ali, eu pego esses temas depois, levo para a sala de aula, e aí na sala de aula os alunos vão escolher quais foram os temas que mais agradaram a eles. Então a gente faz um esqueminha de votação, usando fichinhas de votação, né? A gente faz uns esqueminhas assim também de gamificação no processo. Eles escolhem os 5 melhores temas que eles encontraram na internet, e aí esses 5 temas vão ser então aprofundados. E aí no final cada grupo vai ter que fazer uma apresentação dessa no estilo Petyacut sobre os temas que eles mesmos escolheram e votaram, né? Isso faz com que a gente tenha que buscar sempre mais informação, porque não existe muitas vezes alguns temas que eles escolhem, algumas coisas que eles escolhem previstas em algum livro didático. Então você tem que correr atrás, muitas vezes até de artigo científico, para conseguir fazer isso, né? Bom, passar para o Zé agora. Rápido. Esse momento aconteceu no Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, tá? No campus Muzambinho, é um campus que estava passando por uma reformulação curricular, e a gente foi ajudar um pouco lá, levando novas ideias para eles atuarem na reformulação dos cursos técnicos. Essa técnica chama-se aquário ou fishbowl, é uma técnica de avaliação, onde a gente faz um círculo, e só pode falar quem está nesse círculo interno, quem está de fora só pode ouvir. Então é uma ferramenta boa para estimular o debate de forma organizada, onde cada um tem a sua vez tem sua vez e voz, vamos dizer assim, né? E todos são estimulados a falar e ouvir. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil alcançar o diálogo, né? E essa é uma ferramenta de estímulo de diálogo, e eu faço ela muito para a gente avaliar um processo, no fim do processo, né? Então, seja um processo dentro do contexto de uma disciplina, aqui no caso era numa formação docente. Então, ao fim, todos falam, têm a oportunidade de falar e de ouvir, né? Sobre o que aconteceu, suas impressões, né? Os benefícios daquele momento. Funciona bastante, assim, é uma coisa, é bem efetivo. Então, eu selecionei esse momento para poder mostrar para vocês. Acho que foi, né? Sim. Bom, gente, só uma última informação antes da gente fazer uma atividade aqui agora com vocês e finalizar, né? Eu também estou mandando para a professora Mazé, nesse processo do programa Vésperas para o Futuro, né? Foi criado, na linha das edições, um podcast, talvez alguns de vocês já conheçam, né? Chamado Podcast Papo de Educador, coordenado pelo professor Damione D'Amito, né? Do Instituto Federal de São Paulo, né? Hoje com mais de 100 episódios já, né? E a gente vai deixar também como sugestão de material para vocês também conhecerem um pouquinho do que foi e do que vem sendo esse trabalho, né? O legado desse programa, né? Para a rede federal.
Eu vou fazer o seguinte, mas a gente vai fazer agora uma... Vocês estão com os cartões aí, gente, que a professora Mazé pediu para vocês imprimirem? Vai ser um desafio, tá? Porque a gente nunca fez isso de forma remota. Eu estou curioso. Todos estão com os cartões, então a gente vai mostrar só uma ferramenta, né? Um exemplo, né? Dionis, quem não imprimiu pode tentar colocar no celular também, tá? Mas a gente precisa aqui o nome que está lá relacionado, o número que está relacionado ao seu nome, da lista do professor Mazé, seja o número do cartão que você está utilizando. Tá bom? Todo mundo tem clareza disso? Tá? Você precisa ver se o seu nome está linkado com aquele... Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ter um pouco mais de noção. Gente, eu estou com dificuldade de colocar aqui todos vocês nos quadradinhos. Deixa eu ver onde é que eu faço isso. Júlio, nos 3 pontinhos da barra lá do lado do apresentar agora, você vai lá no alterar layout. Isso, é isso mesmo. Aí vou botar blocos. É isso mesmo. Isso. Nossa, quanta gente. Eu não tinha visto vocês todos. Vou pedir para as pessoas, né? Por gentileza, ligarem aí a câmera, né? Dar aquela ajeitada no cabelo. Por favor, tá? E eu vou primeiro mostrar para vocês muito rapidamente o que é aqui a ferramenta, tá? E depois a gente continua o processo. Deixa eu só ver se todos vocês... Tem pessoal arrumando o cabelo mesmo. Todos vocês cabem numa tela só. Eu acho que não. Gente, é bom mostrar que a inovação e a educação também tem desafio. Parece que não cabe todo mundo, né, professor? Estou vendo aqui eu acho também. Que não, eu não sei se tem... Tá. Eu acho que eu já sei uma tática. Talvez se as pessoas falarem alguma coisa, elas vão aparecer aqui, porque quem fala fica aparecendo, né? Eu apareci. Vamos testar primeiro. Eu falei aqui, porque para mim eu não apareço aqui. Está aparecendo. Vamos lá. Por favor, conforme você for lendo aí com o seu telefone, você faz uma chamada de quem não respondeu ainda, e aí essas pessoas vão falar, a imagem delas vai aparecer na tela, isso, e aí você pode ler os cartões. Faz uma chamadinha. Maravilha. Bom, eu vou começar a apresentar aqui a minha tela, né, para poder mostrar para vocês um pouquinho da ferramenta, tá? Então, deixa eu vir aqui. Só me deem um sinal aí de que está sendo tela 1, tela 2. Aqui. Acho que a Letícia... Tem que ligar a câmera, viu, Letícia? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim? Sim, agora selecione o que você quer mostrar. Isso, nesse momento, tá? A ferramenta chama Plickers, tá? Plickers.com. E aí, o que acontece nessa... Estão reconhecendo o nome de vocês aqui? Estão se reconhecendo? Não, o meu não. Repare. Em geral, né? Então, os 39 nomes que foram enviados, eu criei aqui só tem aí, professor Júlio, aqueles nomes que eu lhe enviei. Tem gente, como você viu, tinha mais de 50 pessoas aqui na webconferência, né? Então, algumas não deu tempo a gente enviar aquele... Tudo bem, mas é para a gente fazer um teste, não tem problema nenhum, tá? O que acontece? Você primeiro pode criar uma turma, né? Então, eu criei uma turma aqui, ó, Seminário Universidade Federal do Ceará, tá? E aí, os 39 que foram enviados, eu coloquei nessa turma, e aí vocês podem ver que cada nomezinho aqui está relacionado a um número, certo? Que é o número do cartão. Eu vou falar uma coisa que é muito interessante nesse processo, que é o seguinte, alguns softwares que o Zé Luiz mostrou ali no final da apresentação, e vários outros, né? Você depende que tanto o estudante quanto o professor tenha acesso à internet, no computador, no smartphone,
né? E aí a gente também, na mesma perspectiva de não romantizar o processo, né? Ou seja, a gente sabe que tem problemas de infraestrutura nas escolas, em algumas universidades, pode nem todo mundo ter acesso ali, né, a uma ferramenta com internet de qualidade, e existem outras metodologias e ferramentas que não são digitais, e existe o Plickers, que ele é um híbrido, né? Ou seja, no Plickers, o professor precisa ter conexão à internet para acessar, né, o aplicativo em si, como eu estou acessando aqui, mas os estudantes não precisam de acesso à internet, né? Vocês estão aí usando o quê? Os cartões, né, que a gente mandou para vocês. Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui, mostrar rapidamente, depois a gente faz um teste para vocês verem como funciona, tá? O que vai acontecer, gente? Eu vou colocar aqui uma pergunta, e essa pergunta vai ter de 2 a 4 opções. Reparem que no cartão de vocês, além do número, tá? Tem 4 faces, cada face representada por uma letra, né? Então, se a pergunta que o professor colocar, o aluno entender que a resposta correta é a letra C, ele vai precisar mostrar, eu estou sem o cartão aqui, ele vai precisar mostrar essa resposta para ser escaneada pelo professor. De que forma? Você vai mostrar o cartão aí para a sua webcam, é a primeira vez que a gente faz isso de forma remota, tá, gente? Com a letra C, que é a que você... Eu estou fazendo agora. Deixa eu só conferir, porque eu estou olhando o aplicativo. Calma aí. Não sei quem foi que falou. Ah, pessoal, tem esse problema aí. Desativem o... Isso, Zé Luiz. girar automaticamente. Alguns celulares, né? Você gira o celular, às vezes a figura gira junto. Tem que desativar, por favor. Ou seja, o Zé Luiz está colocando ali para cima, né? Virado para cima na vertical, a face com a letra que ele identifica como resposta correta. E aí você pode já ter de cara, antes da gente fazer a utilização, fazer uma pergunta que é assim, mas Júlio, pergunta e resposta, múltipla escolha, não tem nenhuma inovação aí, né? Esse processo, em termos metodológicos, né? Pergunta e resposta é algo que eu estou tirando do papel, né? E estou trazendo aqui para o aplicativo. Mas a gente gosta de salientar também, né? E muitas tecnologias digitais aplicadas a esses alunos dessa nossa geração de estudantes, né? Por causa de não tem uma mudança metodológica, mas você causa um fator de engajamento, né? Ou seja, o aluno estaria ali na sua aula, usando o celular para fazer outra coisa, você está trazendo, né, aquela ferramenta que é quase indissociável da vida desse estudante dos anos 2020, né? Como parceira no processo de aprendizagem. Então, eu vou colocar aqui, vamos fazer um teste, tá, Zé, Léo, pessoal, vamos fazer um teste aqui para ver se funciona. Estou curiosíssimo. Né? Então, eu vou colocar aqui, Now Play, né? Vou começar a jogar com vocês, tá? E eu vou, né, aqui no meu celular, eu tenho um aplicativo também, do Plickers, né? Então, geralmente, numa aula, né, você vai isso que está aparecendo para vocês, você vai projetar, né, para os alunos, e aqui no aplicativo, né, o objetivo aqui, gente, não é fazer um tutorial do aplicativo, tá? É só mostrar, isso a gente pode fazer, por exemplo, marcar, professora Mazé, já deixo aí de antemão, se tiver interesse que a gente faça oficinas de ferramentas digitais, a gente faz com o maior prazer, tá? Sim, nós temos, viu? Temos interesse. Eu vou escolher, né? Eu tenho a turma criada aqui, Universidade Federal do Ceará, e vou selecionar a primeira questão. Tá? Essa questão vai ser, se tudo der certo, colocada para vocês. Ó, apareceu. Todo mundo está vendo aí, gente? Todo mundo, só me dá um ok aí, porque eu não estou vendo vocês. Ok, tá sim. Tá sim. Então, na verdade, é uma afirmação, né? A capital da Turquia é Istambul. E aí ele dá 2 opções. Letra A, verdadeiro, letra B, falso. Né? Cada aluno individualmente vai
pensar nessa resposta. E aí uma estratégia que a gente utiliza, a gente tem uma turma com 20, 30 alunos, né? A gente vai escanear pelo próprio aplicativo as respostas, né? O aplicativo tem uma câmera, ele vai conseguir identificar se a tua resposta está correta ou está errada. Por isso que você tem a relação do nome com o número. Então, ele vai identificar o número do cartão, tá? O aplicativo. E aí a gente pede, geralmente, né, os alunos mostram assim, né, a resposta, e a gente pede para aquele aluno que já foi escaneado baixar. Deixa eu tentar mostrar aqui a lista de estudantes. Aqui está o nome de vocês, estão vendo? E aí eu vou pedir agora para vocês, né, mostrarem as respostas. Gente, eu tô com uma dificuldade aqui, que é o seguinte. Né? Vou compartilhar com vocês. É o seguinte, como eu estou apresentando, tá, a minha tela, eu não estou conseguindo ver vocês no modo blocos. Eu vou parar a apresentação aqui durante um tempo, tá? Todo mundo entendeu a pergunta? Professor, Todo mundo entendeu a pergunta e viu as opções? Tá? Então, eu vou pedir para vocês mostrarem, por favor, tá? As respostas. Já peguei aqui Lucas, peguei Alex, peguei Maria. Oi. Maria já pegou a resposta. A Tília, já peguei a resposta. Já li no vale. Alexandre, Mariana. O professor da Luiz é muito competitivo. Apareça. Francisco, já peguei. Quem eu não falei o nome, gente? Fala alguma. Maria, acabei de pegar. Oi. Pegou o meu? O meu. Francisco foi agora. É que tá aparecendo para mim as mesmas pessoas. Tiago apareceu. Eu. Oi. Tiago. Letícia está sem câmera. Tá? Faltou o meu. Aqui. Não está aparecendo. Georgia, não está aparecendo. Agora apareceu o seu cartão. Peguei. Quem falta aí, pessoal? É Manuel aqui, ó. Tiane, peguei. Perdi aqui. Rangel ou Raniel? Raniel. Raniel, peguei também aqui agora. Uma coisa curiosa, gente, é o seguinte, vocês estão me vendo? É que, às vezes, o aluno olha para a resposta, e quando ele vai mostrar para o professor, ele inverte. Né? Então, a gente sempre orienta os alunos a tomar esse cuidado. Né? E eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai ter clareza agora de quem está faltando, tá? Olha só. Vou colocar aqui, ó. E aí vocês vão mostrar porque o aplicativo vai lhe ajudar. Ó. Ih, peguei a minoria, gente, ó. Tem um monte de... Quem está em azul, a gente já pegou. Tá? Eu vou tentar mais uma vez pegar o professor, mas se não conseguir, não tem problema, está dando para perceber Então, qual é a funcionalidade. Isso. Usa aí o telefone, vamos fazer a chamada. Ayla, Carolina, Caroline, Cecília, tem que mostrar o telefone ou o papel. Se eles estiverem online, né? Tem gente que já não está mais online. Porque vamos fazer isso, mas eu não consigo olhar para isso aqui e... É só a foto pelo celular, é isso? Por isso que eu estou chamando. Você pode fazer um favor? Tira uma foto, porque eu preciso parar de compartilhar para poder ver as pessoas. Tira uma foto e vai fazer uma foto para mim, por favor. O que acontece? O aplicativo do celular é um aplicativo que você escolhe a pergunta que você vai projetar e aí você clica na câmera, ele ativa a câmera do seu celular e a câmera captura as imagens do cartão. Então, ele vai ativar a câmera do celular e aí ele vai capturar a resposta do cartão. Posso tirar, Zé? Tem uma versão paga, mas tem a versão gratuita. Tá? A gente está usando a versão gratuita com vocês, a gente não está usando a versão paga. E aí
uma pergunta que sempre fazem, mas a minha turma é grande, eu tenho muitos alunos, o aluno fica lá no final da sala, o cartão ele escaneia. Isso tem uma limitação, né? Salas enormes ele consegue pegar. A versão gratuita só vai até 63 cartões, então você só pode usar com 63 alunos. Mas até 63 alunos, numa sala grande, num auditório, você consegue usar tranquilamente. Isso. Pode fazer a chamada aí, Zé? Ayla, Carolina. Mostre os cartões, por gentileza. Caroline, Cecília, Cleiton, Diego, Emanuel, Esaú, Fernando, Francisco, W, Geórgia, Cláudia. Olha, tem uma coisa interessante acontecendo aqui, só um minutinho, Zé. O Francisco, se eu não me engano, está mostrando o cartão da Maria. Deve estar com um cartão com outro número. Tem alguém mostrando? Tá? Gente, tem uma coisa aqui que todo professor gosta. Eu vou dar. Mari, peguei agora. Tem todo. Mari, peguei. Tá? José Luciano, Letícia, Márcio, Michel, Narelli. Francisco, já Natália, peguei. Rômulo, Taíris, Tiago e Ticiana. Opa. Tem uma pessoa. Diego, peguei agora. Peguei Diego. Tem uma pessoa que está mostrando aqui, mas tem que afastar um pouquinho o celular da câmera. Um pouquinho, pouca coisa. Isso, querido. É o Michel. Fernando, peguei. Michel, Thiago, o seu cartão apagou. A sua imagem do seu telefone apagou. Eu vou dar continuidade, gente, e tem uma coisa que é muito interessante. Michel, peguei. Michel está mostrando letra C ou D, porque ele não está pegando a resposta. Lembre-se que só tem letra A ou B. Tá? Ele não pega como resposta que você mostrou ou a letra C ou a letra D como resposta. Provavelmente. Tá? Deve ter feito aquela questão de inverter o cartão. Eu vou mostrar para vocês como que é o passo seguinte, tá, gente? Para a gente não avançar muito mais. Agradeço aí aos colegas, né? Vou voltar a apresentar aqui para mostrar e confiem que tem uma coisa que vocês vão gostar muito, eu tenho certeza, que é a melhor parte para qualquer professor. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Quando você coloca mostrar o gráfico, né? Vocês estão vendo essas barrinhas azuis aqui? Está mostrando como que vocês responderam, né? Ou seja, a maior parte das pessoas que respondeu que é falso, né? E aí eu posso mostrar a resposta. A resposta realmente é falso, né? A capital da Turquia, eu vou deixar o nosso professor de geografia, Zé Luiz, falar, né? Espera aí que eu vou entrar no Google aqui rapidinho. Sério que você não sabe o nome da capital da Turquia? Pelo amor de Deus. Pode falar, você. É Ankara, né? Ou Ankara, né? Não lembro o nome. Muito bem. Mas, né? Estava vendo se você sabia. Então, assim, gente, existe uma possibilidade também, que eu não estou vendo aqui agora, de mostrar para os alunos como é que eles responderam. Eu não faço isso, tá? Eu prefiro discutir ali com os estudantes o que acertou, o que errou, por quê, mas não revelo as respostas deles. E aí vem a melhor parte, né? Vou encerrar aqui, tá, pessoal? Depois que você fizer lá a atividade com os alunos, né? Você vem aqui em Reports, né? Relatórios. E olha que maravilha. Cadê? Não, Score Sheet. Quando você vem aqui, né? Ele te dá a possibilidade de escolher qual a turma que você trabalhou, né? Bom, seminário, Universidade Federal do Ceará. E olha que maravilha, gente, já está corrigido. Isso é ou não é uma maravilha para nós professores, né? E aí, olha que interessante, tá? Você tem uma avaliação dupla aqui, né? E aí, nesse processo de educação centrada no estudante, de criação de relação de confiança, é importante a gente avaliar o nosso trabalho também, né? Muitas vezes nós, professores, não gostamos de nos colocar em avaliação pelos próprios estudantes, né? Então, olha que tipo de leitura eu posso fazer aqui, tá?
Repara que aqui eu teria várias colunas aqui, né? Que teriam as demais questões. Então, trabalhei, sei lá, 10 questões com os alunos. Eu vou ter que 10 colunas, né? Com as questões que eu trabalhei. Se eu olho aqui os estudantes, né? Na horizontal, eu estou olhando aqui a porcentagem que eles acertaram ou erraram, né? Então, aqui o Alex acertou tudo, 100%. Ah, Júlio, mas tem a possibilidade do aluno chutar? Tem, claro que tem. Mas, assim, dificilmente ele vai acertar 100% se ele chutar, né? E aí eu consigo ver aqui, por estudante, como é que eles se saíram, né? Nessa linha aqui horizontal. Se eu olhar na vertical, eu estou olhando a porcentagem de estudantes que acertou aquela questão. E aí eu faço uma avaliação do meu trabalho. Porque se eu tenho, por exemplo, e aí esse aqui em abóbora é a turma, tá? Como é que a turma se comportou. Então eu posso ter, por exemplo, trabalhar um assunto, né, lá da minha disciplina, em que a turma foi muito bem, sei lá, mais da metade da turma acertou mais de 80%, por exemplo, né? Mas eu posso ter uma questão em que só 15% da turma acertou. Então, repara como que isso é uma avaliação do meu trabalho, né? Olha, essa turma está bem no geral, mas se aquele ponto ali só 15% acertou, talvez aquele tópico não tenha sido abordado da melhor forma, talvez eles não tenham entendido da maneira em que era necessário. Então, você, além de ter o trabalho corrigido, né, você consegue fazer uma avaliação da turma e também sua, né? Para finalizar isso aqui, gente, depois a gente pode fazer oficinas sobre isso. Existe algo muito interessante, porque a gente muitas vezes fala que nós, professores, né, fomos formados no método tradicional, a gente tem dificuldade com inovação, mas às vezes os alunos também têm, né? E aí, se eu não me engano, é Zé Luiz que tem uma história interessante com o Plickers, quando perguntou, se não for ninguém daqui, nem eu nem você me leva, eu conto a história, mas acho que foi com o Zé, que perguntou, o que a gente acabou de fazer? Foi você, Zé? Essa história. Querido. Que ao final da atividade você falou, o que a gente acabou de fazer? Aí, sim. Foi com você, né? Você pode compartilhar com a gente? Eu tinha acabado de fazer essa atividade com eles, né? Exatamente assim como a gente fez agora, só que era em sala, então cada um com seu cartãozinho de papel na mão. Eu fiz essa atividade em grupos, tá? Então, assim, eles respondiam individualmente, mas eles podiam, antes de responder, cada um com um colega, eles podiam discutir qual era o gabarito, e aí, se eles quisessem levantar a mesma alternativa, eles levantavam, ou eles podiam discordar, e cada um dá o seu voto, né? E eles ficavam muito empolgados quando eles viam a resposta. Aqueles que acertaram, os que erraram ficavam decepcionados, então tinham uma relação emotiva muito grande com a atividade, e a gente sabe que o aprendizado está extremamente relacionado à emoção. Quando você se emociona, você aprende, seja uma emoção boa ou ruim. A gente quer sempre que sejam emoções boas, né? Mas a emoção e o aprendizado dispara mecanismos neurológicos, né, que retêm o conhecimento. Enfim, quando acabou a atividade, eu perguntei a eles, o que vocês fizeram aqui? E eles ficaram meio, a gente conversou e tal. Eu falei, não, vocês acabaram de fazer uma prova de múltipla escolha, inclusive, né? E aí eles ficaram se olhando assim, é verdade, né? E é verdade, foi uma prova que a gente fez. Então, assim, a gente conseguiu, com uma atividade que é uma prova de múltipla escolha mesmo, não tem como não ser, mas eles não tiveram uma emoção negativa, que é o que geralmente acontece quando eles vão enfrentar uma avaliação, né? Eles entram tensos, nervosos, né? Não conseguem focar na tarefa ali no momento. Agora colocaram um comentário aqui, o Kahoot também tem essa característica, né? Ele leva emoção para o momento da avaliação, emoções boas, tem aquela frustração de perder, mas não tem a decepção, né? Assim, plena, que você às vezes entra antes da promessa, já está não, ele vai confiante de que ele vai conseguir fazer uma coisa boa. Então, essa nova relação com os processos avaliativos é muito importante, disparar emoções positivas, né, em relação ao processo de aprendizagem, que geralmente tem uma conotação negativa.
Eu gostaria de falar um pouco também nesse sentido que eu aplico o Plickers, eu aplico o Kahoot, né? Eu tenho atualmente uma postura com meus alunos que eu falo o seguinte: eles estão sendo avaliados o tempo todo. Eu aviso para eles: vocês estão sendo avaliados o tempo todo. E a gente tem assim os dias que a gente chama de dias de avaliação, né? E aí eles nunca sabem o que vão encontrar, porque tem dia que eu chego com Plickers, tem dia que eu chego com Kahoot, tem dia que eu chego com uma metodologia ativa, tipo um Learning Café, um painel integrado. Então, assim, cada dia é uma coisa. E eles sempre ficam esperando o dia que eles vão receber uma prova tradicional para responder, e quando o período acaba, a prova tradicional não veio, né? E a última avaliação do período que eu faço com eles é uma prova prática no laboratório em forma de circuito, né? Que é para fechar o período. E aí eu passo um questionário de avaliação para a turma. Tá? Então, o formulário é anônimo e eles vão dizer tudo que eles fizeram, todas as avaliações que eles fizeram em grupo, que eles fizeram individuais. Eles têm a liberdade para dar uma nota para cada avaliação que eles fizeram e tem um espaço para eles comentarem se quiserem. Eu falo para vocês, nada é unanimidade. Tá? Nenhuma das avaliações a turma inteira odiou ou a turma inteira gostou. Você tem aquelas avaliações que uma grande parte da turma, assim, 80%, 90% gostaram. Tem aquelas que muitas vezes 40%, 50% da turma odiou, mas você nunca tem unanimidade, nem de não gostar ou de gostar, né? E o fato de cada prova ser diferente e de criar essa expectativa e do aluno chegar ali um dia e achar assim que às vezes ele teria que escrever ali 1h30 e ele faz um fishing bowl, por exemplo, um aquário ali, ou alguma outra metodologia que nesse processo ele discute, ele debate com os outros alunos e você vai avaliando e você faz algumas intervenções pontuais. É muito mais gratificante de você ver como o aluno começa no início do período e como ele termina, né? Que você vê que realmente fez diferença, né? Você vê que a forma como o aluno passou a lidar com a avaliação mudou completamente. Não é aquela coisa de terror, de medo de fazer prova, né? E ser cobrado assim com essa flexibilidade, com essa leveza, muitas vezes é uma coisa bem diferente, né? E que eles não estão acostumados. Mas tem alguns alunos que chegam no final e falam que preferiam às vezes ter uma prova convencional porque eles acham às vezes que foi muito trabalhoso, né? Tem aluno que fala, não, deu muito mais trabalho. Eu achei que eu ia chegar aqui na sala ia sentar, escrever e ir embora. Então muitas vezes deu muito mais trabalho fazer algo dessa forma. Gente, eu queria fazer uma última fala aqui, né, até para começar aí a perspectiva. Só interrompendo um pouquinho, professor Júlio, pedir aos professores, né, que fizessem a última fala, assim, está muito bom, mas eu penso que sobre, né, essa plataforma, né, o Plickers, a gente poderia voltar se os senhores concordarem, né, uma nova oficina, assim, agora não como webconferência, mas como oficina sobre a plataforma, se vocês toparem, acho que seria maravilhoso. Com certeza. Aí, sim, dado o decorrer da hora, né, que a gente, nessa situação online, eu creio que todo mundo está muito cheio de compromissos. Sim. Nós, professores, nos enchemos de lives e webconferências, né, eu tenho essa impressão que a gente está trabalhando muito mais. E assim, pedir para vocês fazerem as considerações e já deixando o nosso imenso agradecimento e convidando para um próximo momento para falar melhor da plataforma. A professora Mari aí ficou muito interessada e já solicitou o pedido, e aí a gente já convida, né, a vocês para vir em outro momento fazer essa oficina
da plataforma, se for possível. E a gente tentar encerrar fazendo aí as considerações. Com dizendo certeza. assim que foi maravilhosa, foi uma tarde assim excepcional. Estamos felizes demais. Olha, mas muito obrigado, querida. Eu acho que eu, Leonardo e Zé Luiz, a gente tem clareza que a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre tudo isso, né? Queria agradecer, queria deixar como última mensagem. Primeiro, eu queria pedir para alguém, né? Se alguém puder tirar uma foto, né, um print screen da tela e depois compartilhar lá no... Já tirei. Eu fiquei... Mas posso tirar outro. Mas tirou o meu lado bom? Pegou o meu lado... O lado bom, não vou falar nada, deixa quieto. Não existe, né? Então, Bota todo mundo para se mostrar aí na frente nas câmeras. Liguem as câmeras aí, Isso. quem se sentir à vontade, né? Para a gente tirar uma foto, registrar, né? Isso. E eu dizer o seguinte... Tirei uma foto com na tela. É dizer o seguinte, que eu acho que a profissão... Tô vendo as pessoas agora. Vamos rir para fora, depois eu falo, né? Pois é. Oi. Mandar um abraço, né, para o Ceará, né? Fui no Ceará em 2008, já tem 12 anos, quero muito voltar aí, né? Para comer uma buchada de bode, que eu gostei muito. Nossa, já é nosso convidado, professor, os 3. Espero, professora, mas que a coordenadoria aí de formação de professores possa articular no retorno da pandemia uma atividade presencial, que a gente possa, de fato, falar menos e fazer mais aí com os colegas, né? A gente tem Será um prazer, professor. Bastante coisa para contribuir, para trocar, na verdade. E eu queria, minhas considerações finais, que não são finais, porque a gente vai se reencontrar, né? Mas mandar mais um abraço aqui diretamente do Instituto Federal do Rio de Janeiro e dizer que a nossa profissão, né, ela é muito desafiadora, nesse momento mais do que nunca, né? E que por mais que a gente possa correr atrás de metodologias de inovação, não existe mágica, né? Eu acho que, para além das metodologias, para além das práticas, dos exemplos, eu acho que a inovação pedagógica não é algo que a gente vai esperar sentado dentro do departamento da sala dos professores. Eu acho que a gente inova quando a gente dialoga uns com os outros, quando a gente entende que a gente, mesmo depois do doutorado, do pós-doc, a gente tem sim muita coisa para aprender com o colega do lado, com os nossos alunos. Então, eu acho que o processo de inovação ele começa dentro da universidade, dentro do Instituto Federal, dentro da escola, né? Quando as pessoas realmente se interrelacionam. E eu acredito muito nisso. Tento praticado, não é fácil, não gosto de romantizar o processo. Como o Léo acabou de falar, os alunos às vezes falam que dá mais trabalho, porque fazer metodologias inovadoras dá mais trabalho do que ficar apenas na zona de conforto, mas é uma coisa que motiva muito a gente. Eu acho que foi a reunião mais motivante que eu tive desde que começou a pandemia. Queria agradecer a todos vocês, Zé, Léo, Mazé, todos os colegas da Universidade Federal do Ceará. Obrigado. Obrigada, professores. Em nome da Universidade Federal do Ceará e do Programa de Formação, da Coordenadoria de Formação, da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação, nós agradecemos. Mas pode falar ainda, professor Luiz. Vou dar meu adeus também, agradecer muito pela oportunidade, estou plenamente disponível a visitar mais uma vez o Ceará e conhecer vocês presencialmente. A gente já tem feito com alguns colegas oficinas, a gente tem praticamente quase um modelo, vamos dizer assim, né? E em 2 dias a gente trabalha muitas ferramentas tecnológicas e não tecnológicas, né? E analógicas e digitais de ensino, tá? Então acho que vai ser bem legal se a gente puder ter esse momento, assim, acho que 2 dias de imersão, né? Porque para a gente poder se conhecer e vivenciar a coisa, não fica só na questão da palestra, né? Da gente falar, mas é oficina mesmo, é aprender fazendo, e acho que funciona bastante, assim. Eu tenho feito isso em alguns institutos federais já, e tem funcionado. Então, estou plenamente disponível a conhecer vocês presencialmente, a gente se encontrar, a gente compartilhar, aprender, ensinar, tá bom? Aguardando pós-quarentena, a gente vai para Fortaleza ou para qualquer outro lugar do Ceará fazer esse encontro.
e comer uma buchada de bode. Sim, essa buchada está prometida, professor. Pode deixar. Mas é só um minutinho. Eu peço que aos 3 palestrantes, quando terminar, não saia, não. A professora Mazé vai precisar sair, aí eu preciso conversar com vocês. Ok. Ok? Mas tudo bem, viu? Ok. Leonardo, por favor. Bom, primeiro agradecer o convite. Também falo para o Júlio que foi ótimo estar aqui. Foi uma das melhores atividades aí nesse período de quarentena, poder estar relembrando, né, desse processo que a gente teve aí, que foi muito gratificante para a gente. Gostaria de dizer, né, que eu tenho o Ceará no coração, a minha esposa é cearense. Estive no Ceará um pouco antes da pandemia, aí no início do ano, tá? Visitando a família da minha esposa em Tianguá, interior do Ceará, né? Serra lá da Ibiapaba. Me coloco à disposição de, se quiserem também, né? Eu e o Zé Luiz, a gente tem uma oficina sobre jogos analógicos, gamificação, né? Que a gente gosta muito também de fazer, né? Que seria bem interessante de ser feito em loco. E é isso. Obrigado pela presença de vocês, por nos ouvir, e espero que a gente possa se ver mais vezes. Só por último, sim, professor, gente, com certeza. uma última frase, realmente, eu falo muito para acabar. Coloco também, né, à disposição o Rio de Janeiro. Quem quiser vir ao Rio de Janeiro, conhecer o IFRJ, né, conhecer um pouco do Rio, fica à disposição para ter em contato já oficialmente com a professora Mazé, e a gente coloca à disposição para dialogar, tá bom? Sim, professor Júlio, professor Leonardo, professor Luiz, nosso muitíssimo obrigado. Obrigada a todos os professores, né, os heróis que ficaram aí até o final. Agradecer imensamente, foi excelente a tarde, e dizer que vamos renovar o convite, estamos renovando o convite, vamos combinar tudo com o professor Júlio. Tá certo, professor? Um forte abraço, uma boa tarde, uma boa noite, um bom final de semana, se cuide e fique em casa. E o nosso vídeo vai estar lá no canal. Beleza, todo mundo se cuidando. Um abraço. Ao pessoal que vai ficar, professor Gilberto